Amigos dos estudos do livro Nosso Lar, nós iremos estudar hoje o último capítulo do livro Nosso Lar, o capítulo 50. E já convidando a todos a participarem na próxima semana os nossos estudos do livro Os Mensageiros. Iremos iniciar pela introdução. Então, amigos, vamos estudar o último capítulo, o capítulo 50 do livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. Então vamos orar. Senhor Deus, Mestre amado Jesus, nos abençoe em nossa caminhada aqui na Terra e que possamos viver os seus ensinamentos. Que sua presença, Mestre amado Jesus, possa ser sentida por todos nós. Fique sempre conosco, Mestre, graças a Deus. Então, amigos, vamos iniciar o capítulo 50 do livro Nosso Lar. Estamos na primeira página, livro Nosso Lar, capítulo 50, de nome Cidadão de Nosso Lar. Amigos dos estudos, André Luiz vai retornar para a colônia espiritual Nosso Lar após a superação de si mesmo. Ele conseguiu, amigos dos estudos, desenvolver no seu mundo íntimo a beleza da evangelização do seu espírito. André Luiz consegue auxiliar o novo companheiro de Zélia, sua ex-mulher, e, acima de tudo, ele busca a autocura, o André Luiz, ao curar, ao auxiliar o irmão Ernesto, o novo companheiro da sua ex-mulher. E diante disso, amigos, nós estamos finalizando este estudo do livro Nosso Lar com ponderações, reflexões relevantes. Então vamos estudar o último capítulo do livro Nosso Lar. Vamos para o slide número 2, página 2. Estamos na página 2, temas do capítulo. Temos 2 itens. O primeiro, a superação de André Luiz. André Luiz, amigos dos estudos, permaneceu durante uma semana em sua antiga residência aqui no mundo físico e ele observou a necessidade, refletiu a necessidade da autossuperação, da beleza de entender que a sua ex-mulher com o seu novo companheiro são irmãos da grande família espiritual. E André Luiz resolve pedir auxílio a Narcisa, transmitindo em pensamentos auxílio, ajuda. E após 20 minutos de orações, pedindo auxílio a Deus e a presença da Narcisa, já que a Narcisa é uma enfermeira e poderia auxiliar na cura de Ernesto, que estava em situação difícil, ela se apresenta e eles vão até a natureza e conseguem manipular vibrações da natureza, remédios, e vão curando, auxiliando o Ernesto e este irmão. Para a felicidade da Zélia, ele consegue a cura. E acima de tudo, amigos dos estudos, André Luiz está num momento decisivo de um novo ciclo evolutivo, de entender que a problemática da vida não se encontra no mundo externo, e sim no mundo interno de cada um de nós. E André Luiz, num dado momento, ele sente que ele está vivendo um novo ser. Ele está se desligando do homem velho, do ser ainda encarcerado em comportamentos que não representam, não se identificam com os valores da Boa Nova. E diante desta beleza de buscar os valores espirituais, as riquezas
da compreensão, da renúncia, da abnegação. André Luiz, ao retornar para a colônia espiritual Nosso Lar, ele é recebido por 200 irmãos, mais do que 200 irmãos da colônia espiritual Nosso Lar, e fica frente ao ministro Clarencio, que se aproxima do irmão André Luiz. E, diante disso, André Luiz, conforme o item segundo, cidadão de Nosso Lar, ele é consagrado agora como cidadão de Nosso Lar, segundo a autorização de Clarencio, o ministro Clarencio, que diz para André Luiz palavras doces, orientadoras de paz, e André Luiz se emociona e abraça o seu pai espiritual, o ministro Clarencio. Então, amigos, nós estamos sempre buscando a nossa divindade, o sagrado em nós. E André Luiz nos deu este exemplo que, acima de tudo, nós devemos buscar o nosso Deus interno, a nossa angelitude, a nossa divindade. E André Luiz percebeu este valor e acolheu as orientações desde os primeiros capítulos que representam a vida espiritual de André Luiz na colônia Nosso Lar. Ele lembrou das orientações de Tobias, de Clarencio, da senhora Laura, de Lísias e demais irmãos. E ele começou a aceitar a cruz em seu ombro. A cruz como mensagem libertadora da sua vida. Ele entendeu o negar a si mesmo e tomar a sua cruz. É isso, amigos. Vamos para o slide número 3, página 3. Estamos na página 3, fragmentos do capítulo. Então vamos ler alguns trechos do livro Nosso Lar no capítulo 50, o capítulo último capítulo do livro Nosso Lar. Então vamos à leitura. Narração André Luiz. Zélia estava radiante. Encheu-se a casa de alegria nova. Momento na leitura, amigos dos estudos. Conforme dito, Narcisa e André Luiz, eles foram para o ambiente da natureza e conseguiram manipular vibrações e aplicaram ao enfermo, e Ernesto conseguiu melhorar já em condições de cura física. E diante disso, a sua companheira Zélia, ela está em alegria diante da melhora de Ernesto. Continuemos a leitura. Narração André Luiz. Por minha vez, experimentava grande júbilo na alma. Profundo alento e belas esperanças revigoravam-me o ser. Reconhecia eu mesmo que vigorosos laços de inferioridade se haviam rompido dentro de mim para sempre. Finalizamos a leitura, amigos dos estudos. Gostaria de a gente estudar, detalhar este conteúdo formidável, importantíssimo para a nossa formação espiritual, para o nosso autoconhecimento. André Luiz, ao auxiliar Ernesto e ao superar a si mesmo, ele, segundo as palavras de André Luiz, ele falou o seguinte: reconhecia eu mesmo que vigorosos laços de inferioridade se haviam rompido dentro de mim para sempre. Amigos, André Luiz conseguiu superar facetas, personalidades de vidas passadas, inclinações que André Luiz, infelizmente, André Luiz escolheu na sua última encarnação, que geraram tais escolhas. O que nós sabemos, ficou no umbral, viveu
situações difíceis em função deste comportamento materialista, suicida indireto. E André Luiz, ao entender o valor da vida em Cristo, ele menciona que está se desligando de situações de inferioridade, de natureza ainda inferior dentro do mundo interno dele. Então, amigos, quando cada um de nós conseguimos desenvolver a nossa espiritualidade com a cruz do Mestre, com o valor sagrado do sentido e da finalidade da vida, porque a finalidade da vida é sermos sagrados, é sublimar os valores que nós temos. Hoje, se eu me esforço em gostar, em ter um certo afeto pela minha família, na medida que eu vou espiritualizando a minha alma, o meu espírito, eu vou também avançando neste afeto. E André Luiz conseguiu romper, se desligar desta prisão que ele criou em comportamentos, hábitos nocivos, venenosos, que foram direcionando a vida de André Luiz na sua última encarnação ou outras encarnações a comportamentos transgressores diante das leis naturais, das leis divinas. E neste momento, André Luiz, ele está renascendo, ele está rompendo, se desligando de velhos comportamentos equivocados que não configuram a beleza de nós agirmos com equilíbrio, com moderação e com prudência. Então André Luiz diz o seguinte para todos nós, amigos, porque esse livro, Nosso Lar, esse capítulo último, é uma conclusão da vida espiritual de André Luiz, que diz o seguinte, eu vou repetir: reconhecia eu mesmo que vigorosos laços de inferioridade se haviam rompido dentro de mim para sempre. Então, amigos, vamos fazer a leitura do segundo trecho, que diz o seguinte, narração André Luiz. Foi então que o ministro Clarencio, surgindo à frente de todos, adiantou-se, estendeu-me a destra e falou: até hoje, André, você era meu pupilo na cidade, mas, doravante, em nome da governadoria, declaro cidadão de nosso lar. Amigos dos estudos, André Luiz, ao retornar para a colônia espiritual Nosso Lar, entendendo que a sua ex-companheira e o atual companheiro da Zélia são irmãos espirituais, são irmãos fraternais que devem receber o nosso auxílio. E devemos entender que podemos viver este contexto, esta situação que André Luiz viveu. Podemos retornar um dia para o ambiente do nosso lar físico quando desencarnarmos, é claro, quando todos nós estivermos na colônia espiritual que vai nos acolher, no ambiente que vai receber a gente, nos amparar após a morte do corpo físico, e podemos retornar para o nosso ambiente, a nossa residência, e como reagir diante de cenários novos. E André Luiz está nos orientando como proceder. Então, amigos, André Luiz agora é um cidadão de nosso lar. Inclusive, André Luiz, ao retornar para a colônia espiritual Nosso Lar, ele conseguiu volitar com a Narcisa. Então ele já começou a ganhar faculdades espirituais. Ele começou a avançar a expansão do seu Deus interno. É isso, amigos. Vamos para o slide, página 4. Página 4. Estamos na página 4, correspondências doutrinárias. Vamos desenvolver o nosso estudo comparativo do último capítulo do livro Nosso Lar, capítulo 50.
André Luiz, conforme já dito, amigos dos estudos, ele tornou-se um cidadão de nosso lar. Esta consagração de André Luiz são comportamentos em que André conseguiu desenvolver no seu mundo interno, no seu mundo mental. Ele criou uma nova vida em seu espírito. Entendeu que devemos trilhar, caminhar com as virtudes do Mestre Jesus. E André, ao se consagrar com os valores legítimos das verdades da vida imortal, ele nos dá o exemplo de como viver, de como proceder diante das problemáticas da vida. Então vamos desenvolver nosso estudo em que André Luiz, segundo as obras básicas codificadas pelo professor Allan Kardec, nos oferece sempre sabedorias. Então vamos primeiramente para o livro Céu e Inferno, artigo 4º do Código Penal da Vida Futura. Irei apresentar um pequeno trecho deste artigo, que cita neste trecho do artigo 4º do Código Penal da Vida Futura um entendimento, uma inteligência de André Luiz, que quando ele estava no ambiente terrestre, na sua antiga casa física, ele entendeu aquele cenário, aquela situação, aqueles fatos, e ele reagiu segundo a fraternidade, a renúncia e os valores do Evangelho do Mestre Jesus. Então vamos à leitura do artigo 4º do Código Penal da Vida Futura, que diz o seguinte: Deus não repudia nenhum de seus filhos, antes recebe-os em seu seio, à medida que atingem a perfeição, deixando a cada qual o mérito das suas obras. Amigos dos estudos, temos aqui este conteúdo do livro Céu e Inferno, artigo 4º do Código Penal da Vida Futura, e essa parte final é muito importante, em que Deus deixa a cada um de nós a vontade, o livre arbítrio, e diz o seguinte: deixando a cada qual o mérito das suas obras. André Luiz, ele construiu méritos, qualidades, e se consagrou neste valor de se tornar um cidadão da colônia espiritual Nosso Lar. Ele, no seu primeiro ingresso na colônia espiritual Nosso Lar, ele entendeu que ele deveria se renovar, desenvolver a reforma íntima, entender que os méritos são construções, atitudes, ações, fatos que representam, que configuram a nossa busca interna para a autoiluminação. Que brilhe vossa luz. Vamos para o Evangelho do Mestre Jesus. Encontra-se em Lucas, capítulo 9, versículo 23. Segundo Jesus, diz o seguinte, o Mestre: negue a si mesmo e tome a sua cruz. Assim falou o Mestre. E André Luiz entendeu. Negou aquele comportamento, André Luiz, e negou a si mesmo quando ele tinha um apego excessivo à sua ex-mulher. E ele negou características inferiores no comportamento dele. O André entendeu que ele deveria buscar o autoconhecimento, mas de forma profunda no seu espírito. E ele negou suas tendências, inclinações, arrastamentos, e ele assumiu a cruz.
a palavra da cruz na vida de André. Então vamos agora para o quadro número 3, Livro dos Espíritos, questão 912. Allan Kardec pergunta: qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Resposta: praticar a abnegação. Então, amigos, devemos praticar a abnegação, viver a renúncia, o sacrifício, de não agirmos de forma equivocada, contrariando as leis luminosas que reinam o universo de Deus. E André entendeu muito bem isso, ao viver esta abnegação, o sacrifício, a renúncia. Então, amigos, devemos desenvolver estes ensinamentos de André, finalizando, encerrando este capítulo, e que possamos guardar, arquivar, impregnar em nossa memória o personagem, a vida espiritual de André Luiz, que entendeu que viver de forma verdadeira é viver em Cristo. Amigos, encerramos este capítulo e também os estudos do livro Nosso Lar. Conforme dito, nós iremos iniciar na próxima semana o livro Os Mensageiros. Agradeço de coração a todos que participaram dos nossos estudos e que possamos viver os ensinamentos, as sabedorias do nosso orientador, mentor André Luiz. Que possamos viver na busca da nossa natureza espiritual. Então, amigos, vamos encerrar com a nossa oração. Senhor Jesus, agradecemos por este estudo, por este momento de reflexão, e que possamos sentir, viver e colocar em prática os seus ensinamentos, Mestre. Fique sempre conosco, Senhor Jesus. Graças a Deus.